Fiquei o meu também. Boa noite a todos. Que a paz de Deus continue conosco, nos nossos corações e no nosso ambiente. O nosso irmão Cláudio vai tocar a música do Padre Germano, né, nosso mentor, para a gente poder fazer a prece de início. Teu amor é imortal. Nosso serve é uma dádiva do povo. E caridade sempre em nome de Jesus. Vai levando nosso mentor. De ternura e de amor, vai levando nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Vamos ler a mensagem do livro Fonte Viva, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: a cortina do eu, entre aspas. Porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo. Está em Paulo, carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, entre aspas, conversamos lamentável cegueira diante da vida. Examinemos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa percentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos íntimos gestos, em maior ou menor proporção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que esposamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhes são consagradas. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos, acima de tudo, os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender. Porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos, quase sem perceber, a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete.
Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado que segue conosco a condição de subalterno, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres, de reconhecimento de longo curso, a que se sente constrangido, mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastado ou mais forte, posto pelos desígnios de Deus à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante, quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura, entre aspas, do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e, além dela, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, onde aprenderemos, pouco a pouco, a buscar o que pertence a Jesus, em favor da nossa verdadeira felicidade, dentro da glória de viver. É bem profundo, né, meus irmãos? Porque a gente tem sempre a nossa vaidade, o nosso eu, e aqui ele faz um comentário que a gente precisa ter bastante reflexão, porque muitas vezes nos deparamos com alguém fazendo alguma coisa muito importante de forma simples, não precisa ser celebridade, mas que se destaca, às vezes, por ser uma coisa importante para muitas pessoas, e a gente, ao invés de ficar feliz e se engajar naquele projeto, muitas vezes a tendência é menosprezar, ignorar, não dar o apoio e o engajamento que a gente poderia dar. Então, precisamos nos desprender do eu, né? Olharmos para o próximo. Tudo bem, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Eu tenho que amar a mim mesmo, mas não pode ser um amor egoísta. E muitas vezes o nosso amor é egoísta. Então é uma reflexão que a gente deve fazer, porque todos nós temos um cadinho de egoísmo. Ainda estamos aqui num planeta de provas e expiações. Então essa mensagem é para que a gente reflita, para que a gente preste atenção, fique mais atento às oportunidades que Deus nos dá. E ele às vezes fala, ajuda, mas ajuda para trazer no cabresto. Ajuda para que aquela pessoa esteja sempre lá. Muito obrigado. E não é essa a proposta. Deus nos dá a oportunidade de ajudar pelo prazer de ajudar, pela alegria de servir. E não para que aquela pessoa fique a vida toda muito obrigado, fazendo propaganda do que a gente fez. Né? Jesus, nas suas passagens, né, não fale para ninguém. Só que as pessoas são bocudas, não tem jeito. E aí, mas ele sempre falava, não fale para ninguém. Ou seja, ninguém precisa, ele não estava ali querendo se promover, ele estava querendo fazer o bem. Né? Mas tinha a importância da promoção para que a gente pudesse hoje ter ele como nosso modelo e guia, mas que a gente possa, assim, aproveitar as oportunidades de servir, e servir com amor no coração, esquecendo um pouquinho daquele nosso eu e nos dedicando um pouco mais, com amor de verdade, àqueles que precisam. Vamos agora, meus irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus. Em primeiro lugar, agradecer ao Pai por esse dia abençoado que o Pai nos proporcionou, com alegria, com dificuldade, com sofrimento, com angústia, com felicidade no coração. Cada um aqui e cada um de nós passou por uma experiência diferente nesse dia. Mas seja lá qual tenha sido a nossa experiência, o Pai abriu essas portas. Se foi um dia feliz, obrigado, Pai, por ter me proporcionado esse dia de alegria. Se foi um dia difícil, obrigado, Pai, por eu ter superado esse dia e por eu encontrar essas portas abertas, aonde aqui dentro se encontram muitos e muitos trabalhadores de Deus, nos fortalecendo no nosso corpo, nas nossas energias, nos fortalecendo na nossa alma, na nossa fé,
cuidando de cada um de nós, pela misericórdia de Deus, nosso Pai. E assim também, obrigado, Pai, pelo dia difícil também, porque a dificuldade é ferramenta de aprendizado para todos nós. Obrigado, Jesus, mestre querido. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor. E obrigado a toda a falange de trabalhadores espirituais dessa casa, dedicados mensageiros de Deus, a nossa eterna gratidão, que Deus os ampare sempre. E pedir a espiritualidade amiga, que possa amparar, inspirar, intuir a nossa querida irmã Maeli, que fará uso da palavra essa noite, para que ela traga a cada um de nós, encarnados e desencarnados, aquela mensagem que nos fortalece, que nos inspira a confiança no amor e na misericórdia de Deus. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a nossa reunião. E mais uma vez, muito obrigado, Maeli, por estar conosco. Você já faz parte da nossa casa, nós já carimbamos lá o seu nome. Você já é aprendiz do bem. A gente está sempre aprendendo, né? Ser aprendiz do bem é bom, né? Boa noite. Boa noite. Que alegria revê-los. Que bom ter novamente esse convite, né? Que já me foi feito há um tempo, né? E aí, finalmente, chegou o dia de eu encontrar vocês novamente. Que alegria. E falar de Jesus é sempre emocionante, né? A gente entra e a gente sabe que a gente nunca está sozinho, né? Que a gente sempre tem ali o amparo, a força e a vontade necessária de trazer aos corações, como você falou, o desejo de fazer com que a minha palavra desperte algo em vocês, né? Que eu seja, então, instrumento desse bem, né? Apesar de nem sempre fazê-lo tão bem. Então, vamos lá. Eu escolhi esse tema, né? Meu reino não é deste mundo. Na verdade, essa é uma fala que eu fiz lá no Miguel, para quem não me conhece. Eu sou lá do Centro Espírita Miguel, aqui pertinho. E aí eu fiz essa fala e essa fala causou muitas repercussões. E, bom, vamos repetir, né? Agora num outro lugar. Vamos ver o que a gente colhe, né? Como que vai ser. Então, claro que eu não vou repetir a mesma, porque já sou outra pessoa, né? De lá para cá. As intuições, as palavras certamente serão outras, mas o desejo é de passar uma mensagem que faça vocês refletirem. A página de abertura já me deu uma boa ajuda. E a gente não combinou nada. Pois é. Então, assim, por que o meu reino não é desse mundo? O que a página de abertura trouxe para nós? Porque nós estamos muito centrados aonde? Em Jesus? Não, nós estamos muito centrados, muitas vezes, em nós mesmos. E mais que isso, né? Nos nossos problemas. Essa é a questão. Porque se a gente tivesse focado em nós, naquilo que a gente é bom, bacana. O problema é que a gente foca naquilo que está dando errado, né? Naquilo que eu acho que não está bom. Então, eu vou remoendo, eu vou ruminando, eu vou trazendo muitas questões. Então, eu vou trazer uma análise um tanto quanto diferente, porque esse tema pode ser abordado de N formas. Tudo que Jesus nos traz, a gente pode, vamos dizer assim, brincar de interpretar e talvez a gente não chegue ao cerne, porque ele é múltiplo. E ele permite que a gente pense sobre ele de múltiplas formas. E está tudo bem. Né? O importante é a gente entender o fundo da mensagem. Se a gente entender o fundo da mensagem, está tudo certo. Então, eu não vou me ater ao evangelho propriamente dito, mas eu vou trazer novamente a passagem para que todos relembrem. Então, Pilatos está lá com Jesus preso, e aí ele entra novamente no palácio, e Jesus é levado à sua presença. E ele diz: eis o rei dos judeus. E aí Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus.
mas o meu reino ainda não é desse mundo. Eu gosto desse ainda. E tem algumas traduções que não colocam esse ainda. Por que eu gosto desse ainda? Porque um dia será. Porque eu posso analisar essa passagem com o mundo externo, ou seja, o meu reino não é deste mundo, no sentido do meu reino não é da terra, mas eu também posso olhar, e é esse o olhar que eu quero trazer hoje, do meu mundo interno. Todos nós, segundo Joana de Ângeles, somos um cosmo em miniatura. Então, dentro de mim, tenho multidões. Tem uma música do Fábio Júnior que fala isso. Tenho multidões dentro de mim. Porque, obviamente, por conta de toda a nossa trajetória espiritual, quantos eus você já tomou roupagem, né? Quantos eus você já vestiu? Esse é mais um. Então, a análise que eu quero abordar é o nosso mundo. O mundo que está dentro de mim. Porque Jesus também precisa reinar aí. E especificamente aí. Caso contrário, a terra também não será um reino de Deus. Concordam? Se Jesus não habitar em mim, como é que a terra vai se transformar? Varinha mágica? Pirim-pim-pim? Quem vai fazer com que o mundo se transforme e efetivamente o reino dele se instale? Nós. E aí eu preciso repetir como Paulo. O dia que a gente conseguir fazer isso, como Paulo disse, já não sou eu, mas quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, aí sim. Porque em algumas doutrinas a gente vai escutar, mas Jesus tem que voltar, ele precisa voltar, ele vai voltar. Como é que ele volta? Ele vai voltar, sim, mas não é mais como foi aquela época. Como é que ele volta? Através de nós. É assim que ele volta, é assim que o reino se dá. Então, se eu não estabelecer o reino em mim, não tem como fora. A gente costuma dizer assim, eu preciso ver para crer. Muda esse ditado aí. Eu preciso crer para ver. Porque se eu não crer, eu não vejo. Eu não vejo. Se eu não acreditar, né, naquilo que realmente eu sou capaz de realizar, não adianta eu falar, tua mãe falar, teu pai, aquela pessoa que você tem como referência. Pensa aí. Ela vai falar todo dia e você não vai acreditar. Você não vai aceitar que você é capaz. E é nesse ponto que eu quero trazer a história que eu trouxe para a gente conversar na noite de hoje. Eu não vou contar a história como Jesus contava, né? Que as histórias dele são imortais. Mas é uma historinha de criança para a gente entender o quanto que a gente vai absorvendo tudo que o mundo vai nos dizendo e vai transformando esse mundo aqui num caos. Ao passo que se eu observasse o que Jesus fala para mim e fizesse a mesma coisa, esse mundo aqui seria outro. Né? Então, eu trouxe a história do sapo. O pessoal gostou muito lá no Miguel, então eu vou falar da história do sapo. Essa história do sapo está no livro do Rubem Alves, para quem não conheceu, um poeta, um escritor, um professor, um filósofo, um cara que efetivamente conseguia transformar em palavras, sintetizar em poucas palavras, raciocínios muito elucubrados, né? Então, o livro se chama A Alegria de Ensinar. Então, é para criança. É para a gente contar a historinha na escola. Então, era uma vez um príncipe, por quem todas as moças se apaixonavam. E é claro que por ele também se apaixonou alguém que não era muito bonita. Era uma bruxa. E ela se apaixona por ele e o príncipe não quis namorar com ela. Disse, não vou namorar você. Você é uma bruxa, eu sou um príncipe. E aí ela disse para ele, bem, se você não casar comigo,
você também não vai casar com ninguém. E aí ela olhou fundo nos olhos dele e disse: você vai virar um sapo. E ao ouvir essa palavra, o príncipe teve muito medo, mas ele acreditou no que ela disse. E ele, então, se transformou em um sapo. Então, bastou que ele virasse sapo para ele esquecer que ele era príncipe. Muito bem. Então, ele olha no espelho, se vê no palácio e diz: eu sou um sapo. O que eu estou fazendo aqui nesse palácio de príncipe? O lugar de sapo é no charco, não é num castelo. E com essas palavras, ele foi, então, pular no charco. Começou a pular e parou no charco. Sentiu-se feliz na lama, pulou, mergulhou e se sentiu em casa. Ele estava bem ali. Todo o habitat preparado para ele. Então, quanto mais ele aprendia essas questões do sapo, como pegar uma mosca, como pular de um ponto para o outro, e etc., ele foi ficando mais distante daquele príncipe. E foi se tornando cada vez mais sapo. E quanto mais ele aprendia, mais ele esquecia, porque a aprendizagem é assim, né? Já repararam? Quando a gente aprende alguma coisa, a gente esquece de outra que a gente fazia. Aliás, essa é uma das temáticas do Cristo ter vindo à Terra. Era exatamente para a gente esquecer tudo aquilo que a gente havia praticado até então e começar a praticar o que ele estava ensinando. Né? Só que foi isso que a gente fez. O que a gente fez? A gente acreditou que a gente era príncipe? Princesa? Não, né? O que a gente fez? Acreditou no que o mundo diz para nós. Então você é feio, você é gordo, você é negro, você é pobre, você é qualquer coisa. Me desculpem os termos, mas é isso que a gente escuta. E a gente vai acreditando nisso, né? Não é assim? Mas como é que um rei reina sem ter príncipes? Como é que é composto um castelo? Vamos olhar lá para o Reino Unido. Tinha lá a rainha, os seus súditos, os príncipes, não é? O herdeiro, aquele... Como é que eu quero ser herdeiro de um reino se eu não me sinto príncipe ou princesa? Eu me sinto sapo. Então, o que eu faço? Eu procuro o charco mais próximo para pular. Então, eu pulo de casa para o trabalho, do trabalho para casa, da escola do filho, para não sei para onde, na academia, não sei o quê. Faz aí o mapa. Vê se você não fica pulando assim, de um lado para o outro. Você pula, pula, pula e faz tudo no automático. Tanto é assim que as pesquisas dizem que o número de pessoas que esquecem, literalmente, crianças dentro do carro é enorme. Porque se ele não é aquele tutor que está acostumado a levar a criança para a escola, ele esquece o filho no banco de trás. O que é isso se não um piloto automático? Então a gente entrou no mundo agora, então, cheio de tecnologia, porque eu estou falando para vocês e ao mesmo tempo sendo filmada para que essa fala vá para outras pessoas, e a gente acha que tem que dar conta de tudo. Então, cada vez mais, a gente vira robô. Cada vez mais a gente fica robótico no sentido do proceder, que nada mais é do que um sapo. Ele faz a mesma coisa todo dia. Todo dia ele pula, ele bebe água, ele pega mosca, não é assim? Ele está na lama, todo dia o mesmo habitat. Aquilo não muda muito. Muda uma vez ou outra, cai uma chuva, vem muito sol, mas o habitat invariavelmente é o mesmo. Que é o que acontece com muitos de nós. Não sei se vocês já ouviram falar, eu estava ouvindo anteontem, o Karnal, o Leandro Karnal, que é um historiador, ele é bem famoso, e ele fez uma fala falando sobre o chat GPS.
Agora nós temos uma inteligência artificial que simplesmente você digita uma pergunta e ela manda um texto para você, imenso, sobre aquela questão. E aí ele estava trazendo, através da sua lucidez, como que os professores vão lidar com isso com os alunos. Não dá para proibir, é uma descoberta humana. Mas como é que eu lido isso com isso? Como é que eu valido isso para o ser humano entender que ele é mais do que a máquina? Como é que eu mostro para ele que ele sente e aquele chat não? Ele só vai me trazer resposta, porque ele vai compilar várias informações e vai me trazer um texto. Razoavelmente bom em alguns casos, invariavelmente melhor, mas nunca capaz de nos substituir. Essa é a questão. Mas quantas vezes a gente se acha substituível? Ah, se eu não existisse, também não ia fazer muita falta. Tem essa família aqui, ó, esse problema aqui, nunca saio disso, nunca vejo perspectiva. E eu falei de perspectiva em dezembro. Quem estava aqui lembra. Cadê a lista do ano novo? Né? Cadê a perspectiva? Cadê aquele sonho que você botou no papel? Já tem 5 anos que você repete o mesmo sonho. Será que você não precisa atualizar a sua identidade? Ou seja, quem você é? Fazer um inventário de você mesmo e perceber o que mudou. Ah, eu engordei. Não é o corpo que eu estou falando. É interno. Então, a gente custa a achar que a gente pode estar nesse lugar. E é essa dificuldade que o reino de Deus encontra em nós. Porque como é que eu vou frequentar um reino, né, onde Jesus está ali para me receber, se eu não me vejo capaz, merecedor, se eu me vejo pequeno, se eu me vejo um sapo? Então, Rubem Alves diz assim, a história do príncipe que virou sapo é a nossa própria história. Desde que nós nascemos, continuamente, palavras nos vão sendo ditas. Elas entram no nosso corpo e vai nos transformando. Então, o feitiço parece coisa de história, mas não é. Ele acontece dentro de nós. Quantas vezes você escutou pessoas te dizendo palavras que são negativas, mas você acreditou? Aliás, essa cortina do eu da página, ela é formada exatamente por essas palavras. O eu que você carrega, esse ego, essa estrutura, ela foi lapidada e elaborada por tudo que você ouviu e acreditou. Simples assim. E o que acontece? Eu sou um espírito, estou envergando um corpo que precisa ter um ego. Não dá para eliminar o ego. Eu vou diminuir o volume, mas não tem como eliminar. Porque eu estou encarnado. Eu preciso do corpo. Então, existem situações que o ego vai trazer que são, sim, de sobrevivência. Se eu tirar, eu morro. Se eu não sentir dor, o que vai acontecer? Morro logo. Às vezes a gente diz assim, eu não queria sentir dor. Não diga isso. A dor é um grande alerta. Se você não sentir a dor, você morre. Você morre. Assim são as dificuldades. Se a dificuldade não vier, não tiver ali uma pedrinha para você pular e atravessar e perceber que você pode, como é que você avança? Esse é o ensinamento do Cristo. Isso é Jesus. Ele não disse para você que você ia ter uma vida tranquila. Você pode ter acreditado nisso em algum momento, que ele veio te salvar, ele te salvou e agora você não precisa fazer nada, mas com o espiritismo você já não vai ouvir isso, não. Vai ouvir que você é um espírito imortal, que vai reencarnar várias vezes, vai passar um monte de coisa, mas vai pular todas elas. Porque o seu destino é ser um espírito puro, assim como ele. Então não dá para eu olhar para o meu rei e não me reconhecer e me achar tão longe dele. Por que a gente se acha longe? Porque a gente se olha no espelho e vê
que esse reino não pode ser meu. Eu sou tão imperfeito. É melhor o sapo. O sapo tem mais a ver comigo. Só que você não é um sapo. Você não é um sapo. Disseram que você é. Esse é o ponto. E até que ponto você vai acreditar nisso? Até quando você vai achar que isso é normal? Essa é uma outra questão para a gente pensar. Então, ele pega um trecho de Fernando Pessoa que diz: eu não sou eu sou as palavras que os outros plantaram em mim. Então, aí entra o trabalho dessa cortina. Eu preciso tirar a cortina, abri-la, melhor dizendo, para que eu descubra quem eu sou. Por isso o Espiritismo fala em autoconhecimento o tempo todo. Como é que você vai se conhecer? Se analisando, se pesquisando, se olhando. Agora, se eu resolvo só ouvir o que o outro diz, nossa, você está linda hoje, está tão bonita, essa unha está demais, esse vestido, nossa, você está tão bem, nossa, com barba você fica bem melhor. Aí você só escuta o outro, mas você não valida isso dentro de você. Lá no espelho você diz, não estou assim não, está muito ruim, ih, não estou bem, não fiquei bem com essa roupa, vou passar vergonha. A questão é, a gente quer muito mostrar esse eu para o outro. E aí a gente faz aquele eu, sabe? Como Jesus falou, né? Do sepulcro caiado. Faz aquele sepulcro lindo, pintado, bonito. Bota até flores. E aí por dentro eu não olhei nada. Eu estou impregnada das palavras que os outros me disseram. E esses outros podem ser as pessoas que eu mais amo na vida. Os meus pais, os meus tutores, se eu não tive pais biológicos. Alguém que eu amo muito, mas também que muito trouxe de palavras pesadas. O que eu faço então, Maeli? Bota aquela pessoa na parede e diz, para que você me disse tudo isso? Não. Se analisa e verifica que hoje você não precisa mais dessas palavras. Você já pode caminhar sozinho. Já pode seguir adiante. Não, eu ouvi isso aqui, mas eu não valido, eu não sou um sapo. Eu sou fulano de tal. Eu tenho tais e tais virtudes, tais e tais capacidades. Então, quando eu não valido em mim aquilo que eu tenho, fica fácil do outro me derrubar e dizer que eu sou qualquer coisa. O sapo é para ser uma historinha, para ficar engraçado. Mas quantas coisas a gente escuta que não é nada engraçado? E hoje, graças a Deus, a gente tem várias leis começando a tomar corpo para a gente evitar de usar certas palavras e tratar o outro de maneiras que são prejudiciais à nossa convivência. Então, não aceite. A sua própria mente mesmo começa a ruminar algumas coisas. Começa a dizer, não, você não é capaz, te deram isso aqui, mas esse texto aqui, para digitar, você vai levar uma vida aí no Word. Tu mal mexe nesse computador. Se você acreditar nisso, o trabalho vai ficar parado, que o chefe mandou fazer, que alguém pediu, alguma coisa aqui para o centro. Mas se você disser, não, peraí, se a internet tem vários recursos, eu posso pesquisar lá no YouTube como é que eu uso o Word. Vou achar. E posso começar a fazer. A máquina não é mais do que você. Você criou a máquina. Então, quando a gente se subestima, acha que a gente é menor, diante de uma máquina ou de qualquer outra pessoa, eu posso ser menor em altura, porque 1,5 m não é referência. Eu fico perto dele, realmente. Não tem como, né? Eu sou de fato menor. Mas isso é uma instância momentânea. Mas internamente, o que eu trago? E eu quero ser melhor que o outro para quê? São perguntas que eu preciso me fazer. Não, eu quero mostrar o meu valor aqui nesse trabalho. Quero mostrar para ele que eu consegui digitar a página e vai ficar lindo.
gente vai colocar lá no mural da casa, vamos fazer isso, aquilo. Tive uma ideia. Aí você não fala da sua ideia. E às vezes é uma ideia bacana, mas você não coloca ela adiante, sabe por quê? Começa aquela vozinha interna, essa ideia aí não vai dar em nada. Isso aí é bobagem. Você está achando o quê? Que vai conseguir alguma coisa com isso? Mas por que essas vozes vêm? Porque elas foram alimentadas desde lá de trás. Desde lá de trás, para se proteger de um coleguinha na escola, ou mesmo dentro de casa, se você tem irmãos, você teve que se proteger de alguma forma. Ou ser uma boazinha, como eu, não arrumava briga com ninguém, porque sou eu contra 3, então ia ficar pesado, né? Então eu era a irmã boazinha, sou a mais velha, então eu tomo conta dos outros, porque aí eu não tenho problema. Já a minha irmã, que é a penúltima, ela teve que lutar para sobreviver. Porque ela estava entre 2 homens, então eu tenho que mostrar que de algum jeito eles vão me respeitar. Então isso varia da posição que você está dentro daquele círculo familiar e o que você acreditou que você era. Hoje eu sei que eu não sou a boazinha, nem quero ser a boazinha. Às vezes eu abro mão desse lugar, não quero esse lugar para mim. Porque a boazinha ela tem que estar sempre disponível. Ela é perfeita e eu não sou perfeita. Olha a descoberta, que legal. Até uma determinada idade eu achei que eu era. Eu dizia até em entrevista que eu era perfeccionista, olha só. E hoje a neurociência já diz que isso é um defeito, não é uma virtude. Olha como a gente avança. Antigamente era tido como uma virtude. Então você chegava diante do entrevistador para o emprego, seu currículo, mas eu também sou perfeccionista. Hoje isso não cola. Entendem como a gente avança? Se eu avanço e progrido, eu também preciso avançar aqui. Eu vou deixar as mesmas ideias, as mesmas vozes me sugarem novamente? É uma escolha. Eu posso fazer isso. Mas aí eu quero continuar sapo? Ou quero pertencer a esse reino? Também é uma escolha. Então a gente vai vendo que quanto mais eu vou ouvindo, eu devo fazer esse checklist interno. Esse inventário. Eu tenho que ver, olha, peraí, isso aqui, bom, eu não consegui aumentar de altura, né, gente? Mas outras coisas eu consigo mudar. De vez em quando boto um salto que dá uma melhorada, mas as outras coisas dá para mudar. Aquilo que é interno dá para a gente mexer. A questão é, eu quero mexer? Eu de fato quero pegar essa mensagem que Cristo trouxe e trazer para o meu reino interior? De novo, é uma escolha. Porque você tem livre-arbítrio. Então, mesmo sabendo que você é príncipe, Jesus vai deixar você ser sábio. Até você enjoar. Dizer, olha, eu descobri. Sou príncipe. Para quê? O que eu estou fazendo aqui? Não, príncipe não se comporta assim. É uma analogia boa da gente entender o quanto que a gente se olha no espelho e se vê totalmente diferente daquilo que Jesus vê. Porque se não fosse assim, ele não chamaria para o colégio apostólico dele Pedro. Né? Pedro não era lá, né? Ele tinha suas questões. Tiago e tantos outros. Aí chamou Judas e a coisa foi. Ele não escolheu ninguém perfeito. Escolheu humanos, como nós, pessoas que estavam, espíritos que estavam ali, reencarnados num processo evolutivo. Igualzinho a gente. Qual é a diferença? Aqueles homens pegaram aquela palavra que, diferente do príncipe da história, fizeram que eles descobrissem que eles eram príncipes. Ali foi invertido. Eles se achavam sapos, pescadores ali, numa vida normal. Jesus chega e diz, não,
Vocês são meu colégio apostólico, meus mensageiros. Olha a diferença. Né? E aí, para concluir a nossa historinha, o sapo era, claro, como nós, um ótimo aluno. Tudo que dava para ele, ele aprendia. Mas chegou um dia, aquilo ficou chato. Ele se via muito aplicado só para aquilo ali. Então, ele começou a sentir muita tristeza. Já não se sentia mais tão acomodado naquele lugar. Uma tristeza inexplicável. A vida era boa, estava tudo certo. A água da lagoa, as moscas, tudo certo. A sinfonia. Mas ele não entendia o que estava acontecendo dentro dele. E aí ele ficou depressivo. Essa é a história que o Rubem Alves conta. Ele fica depressivo e aí essa saudade, uma certa melancolia, um olhar perdido, até que um dia veio um beijo de amor e ele lembrou que ele era príncipe. Nós já recebemos esse beijo de amor. É o Cristo. A questão é, você já conseguiu quebrar esse feitiço e descobrir que você é um príncipe? Ou uma princesa? Ou você ainda está achando que você não é tudo isso? Não é para mim? Eu acho que eu não sirvo para seguir a Jesus. Eu tenho uma amiga que mora em Curitiba e certa vez ela falou para mim, a família dela é toda evangélica. Ela falou para mim, ai amiga, eu não consigo seguir a igreja, não consigo ficar indo. Eu acho que não é para mim, Jesus é muito bonzinho, eu não consigo. É isso que a gente pensa dele, que ele é muito bonzinho. Então ele está muito longe, eu não dou conta de alcançar ele. Só que isso não é a verdade. Essa não é a verdade. Isso é um feitiço que a gente vai precisar quebrar para que a gente faça parte desse reino. Primeiro trazendo ele para o reino aqui dentro. Para que eu consiga vestir de fato a túnica. Lembram dessa passagem? Quem vai construir essa túnica? Jesus? É ele que vai construir para mim? Vai trazer prontinho assim, toma, mãe, para você. Não, sou eu. Eu vou ter que ir lá comprar o pano, escolher a linha, fazer toda a costura, bordar, fazer todo para poder vestir. A túnica é para mim, não é para ele, então tem que estar adequado a mim. E uma coisa que a gente faz muito insistentemente é ficar ruminando aquilo que a gente já podia ter ultrapassado. E isso a gente faz a gente marcar muito passo. Então, ou a gente se rebela e quer sair por aí quebrando tudo, fazendo tudo de qualquer jeito, ou a gente fica naquela ruminação e não sai daquele reme-reme daquilo ali. Com Jesus é diferente. Eu preciso partir para o equilíbrio disso. Não dá nem para ficar na ruminação e nem para ficar ali, na procrastinação, aguardando que alguém faça por mim. Ele já fez o que tinha que fazer, melhor, ele faz todos os dias o que ele tem que fazer. Afinal de contas, ele nos governa. Governa esse orbe todo, que não deve ser fácil, né? A gente dá um cadinho de trabalho. Mas pensa, ele não vê você como um problema. É você que se vê como um problema. Você que acha que está tudo errado, que você não vai dar conta, que você não vai conseguir. Não, vou deixar para a próxima, porque nessa aqui eu não vou. A gente precisa parar com isso, né? Parar desse lugar de autossabotagem. Então, para encerrar, eu trouxe esse livrinho aqui só para vocês terem como referência. É O Homem é Aquilo que Pensa. Indico. Não é um livro espírita, mas é fininho, olha. Só que é profundo. Então, prepare para mergulhar. E ele vai dizer na última parte, já estou concluindo, sobre a serenidade. Porque é isso que falta na gente. A gente não tem serenidade para levar a vida.
não tem serenidade nem para lidar com a gente, nem para lidar com nada. Tudo faz a gente explodir. Então, ele diz que serenidade de espírito é uma das mais belas joias da sabedoria. É o resultado de um longo e paciente esforço de autocontrole. A presença da sabedoria é indício de experiência, de madureza e de um conhecimento bem pouco comum das leis e dos modos de operar o pensamento. Por que falamos de pensamento? Porque se eu não mudo o pensamento, eu continuo enfeitiçado. É o pensamento sempre o mesmo que faz eu fazer as mesmas coisas. Lembra da música do Chico Buarque? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 da manhã, e aí ele fala de um cotidiano. O nome da música é esse, cotidiano. Mas eu posso ter uma vida cotidiana, mas ao mesmo tempo me pesquisar, me olhar. Mas nem sempre é isso que eu quero. Então, afinal de contas, já estou ali, né? Ah, mas com 80 anos, você acha que eu vou conseguir mudar alguma coisa? Ah, já passei já. E é interessante que a gente fala isso com qualquer idade, né? Quantas pessoas conhecemos que amarguram as suas vidas, que arruinam tudo que existe de doce, de belo, com temperamentos explosivos, que destroem o seu próprio equilíbrio pessoal e envenenam o seu sangue? Vocês sabiam que os nossos pensamentos envenenam o nosso sangue? Leiam a série psicológica de Joana de Ângeles. O nosso pensamento envenena o nosso organismo. E os neurocientistas hoje em dia já têm pesquisa para isso. E isso é tão fácil de comprovar que rolou uma pesquisa com a água, que se eu falar coisas boas para esse potinho de água e submeter ela a uma análise no laboratório, eu vou ver uma forma. Se eu falar coisas ruins, ela se deforma. Sabiam disso? Isso acontece também com o nosso corpo. Afinal, o nosso corpo é composto de água, a maior parte dele. E isso vai envenenando o nosso sangue. E vai nos trazendo aquela sensação de derrota. Porque a cada dia que eu dou um passo, a sensação que eu tenho é que eu não saio do lugar. Claro, você não vai dar um salto, mas você vai sair do lugar. A questão é que a gente não quer esperar. Lembra que ele falou que a sabedoria exige paciência? Mas a gente não quer ter paciência, nem serenidade. A gente quer fazer. Afinal de contas, a gente está aqui para fazer, né? Alguma coisa. Faz internamente. Usa toda essa energia que você tem aí para trabalhar aqui dentro. Começa a anotar seus pensamentos mais recorrentes. Começa a perceber aquilo que vem muito à sua mente. Por último, eu vou deixar uma dica que eu estava estudando hoje, é uma dica legal. Quando essa vozinha interna começar, você não sei o quê, você não consegue, você não é capaz, você que lá, você qualquer coisa, sempre aquelas coisas ruins, aquela lista pra gente, faz um checklist, você vira para ela e fala o seu nome. Como se aquela voz se projetasse num outro você. Você fala, Maeli, por que você está falando isso de você? Onde você viu que você não é capaz? Você já fez isso? E começa a listar também. Você vai perceber que a sua mente vai desistir de ficar na vozinha interna. Por quê? Porque você nomeou ela. Ao chamar o seu nome, é como se o cérebro entendesse que é uma outra pessoa. Ele não sabe que você está chamando você mesmo. Você sabe. E aí ele leva tudo isso para aquela outra persona. E aí você consegue convencer aquela pessoa, que na verdade é uma projeção de você mesmo, convencê-la de outra ideia. Busquem fazer esse exercício. Eu testei hoje, dá certo. Era isso, meus amores.
Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. E bora refletir, bora trabalhar, que aqui no reino de Jesus não tem sapo não, é só príncipe. Obrigado, Maeli. Bom, vamos passar para a segunda parte, que são os passos. E as pessoas que vão assistir em casa, que Deus continue nos lares, nos corações, muita paz.